Olá, Marie Batiá. Mais uma vez estamos aqui para conversar sobre a Bíblia, né? Nosso assunto são as aulas de Gênesis, em hebraico Bereshit, e hoje, na nossa continuidade, nós vamos retomar meados do capítulo 7 e o capítulo 8, né? Antes de entrar no tema que eu escolhi para pontuar, que é Noé e os dois pássaros, né? O corvo e a pomba, e a gente examinar o simbolismo disso e onde que nós vemos a relevância de ter sido narrado, né, sobre esses pássaros. Eu quero pontuar com vocês uma estruturação do texto que é de uma forma quiástica. O que é um quiasma? São estruturas que começam como se fossem paralelas e que vão apontar para um centro. Vou falar na prática para ficar mais fácil. Por exemplo, nós temos aqui em Gênesis uma estruturação que é 7 dias. A primeira ocorrência é em Gênesis 7:4, Bereshit 7:4, que diz assim, olha, daqui a 7 dias, Noé, você vai entrar na arca e vai chover 40 dias e 40 noites. Então, nós temos Deus avisando Noé do que ele vai fazer, porque o amigo sabe o que o amigo vai fazer, não é isso? E é a lei que ele não faz nada sem antes revelar aos seus servos profetas. Então, Deus revela para Noé o que ele vai fazer em quanto tempo, né? E aí, no 7:10, a gente tem assim, olha, depois de 7 dias vieram as águas do dilúvio sobre a terra. Então, Deus avisou que em 7 dias, e aí no verso 10 do capítulo 7, diz assim, e aí depois de 7 dias se cumpriu e começou a chover a água do dilúvio. Aí no 7:12 e 17 é apontado assim, copiosa chuva veio sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Então a gente tem aqui, ó, 7, 7, 40. Né? Aí 7:24 nós temos assim, águas elas predominaram sobre a terra durante 150 dias. Então, a gente tem nesses versículos até aqui, apontando 7 dias por 40 e 40. Em 7 dias veio a água do dilúvio. E aí choveu 40 e 40, 40 dias e 40 noites. E elas predominaram 150 dias. E aí a gente tem essa estrutura. E no centro, o verso 8:1, que a gente vai ver que é para onde aponta. Mas agora eu vou ver o que essa mesma estruturação numérica, onde está a outra ponta dela, que é o seguinte, em 8:12, então esperou mais 7 dias e soltou a pomba e ela não mais retornou para ele. Então em 8:14 a gente tem que Noé esperou 7 dias e ele solta a pomba. Em 8:10, ele diz assim, esperou outros 7 dias e soltou novamente a pomba fora da arca. Então, a gente tem 7 e 7. E aí, 8:6, ao fim de 40 dias, Noé abriu a janela, 40. E 8:3, as águas iam escoando e minguaram ao fim de 150 dias. Então, aqui, aí a gente tem no centro disso, dessa estrutura, o verso 8:1, que diz assim, lembrou-se Deus de Noé e dos animais que estavam na arca e fez soprar um vento, um ruar. Ruar, a palavra para vento é a mesma palavra em hebraico para espírito. O Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. O ruar, Elohim, o vento de Deus. Então, esse soprar do Espírito, do vento, fez com que as águas elas começassem a baixar. E essa coisa lembrou Deus, né? Quer dizer, Deus lembrou, é uma alusão ao entendimento correto do que é salvação dentro de uma mentalidade hebraica, que é a mentalidade bíblica, escritural, que a salvação,
nas Escrituras não é propriamente você ser arrancado da realidade que você está e levado para outro planeta, para o céu, para algum outro lugar. A salvação dentro das Escrituras hebraicas é você ser protegido no meio de uma tempestade, como Noé, de um dilúvio, é você ser resgatado, redimido e liberto, ainda que durante de um tempo de grande angústia e aflição. Não foi isso que aconteceu na saída do Egito, com a morte dos primogênitos? Quer dizer, a gente tem que quem passasse o sangue no umbral da porta não teria o primogênito na sua casa morto. O anjo da morte pularia aquela casa e aquela casa estaria protegida pelo sangue do cordeiro, né? Ou seja, haveria um tempo de tribulação, um tempo dificultoso, de grande angústia, mas que aquele que tivesse salvo, ele seria guardado dessa tribulação. Então, na verdade, salvação, redenção, dentro da mentalidade bíblica, da mentalidade hebraica, é muito mais você ser protegido estando no mundo, estando nessa vivência que virá, o juízo virá, mas qual é a promessa? Deus diz, olha, os meus, eles vão estar guardados, eles não vão sofrer o que quer que seja. Então, é disso que se trata, e é isso. Olha, quando Deus lembra, diz assim, olha, eu lembrei de Noé, Noé clamava a mim, é um servo meu, fiel, justo e perfeito na sua geração, como aqueles outros que praticavam seus próprios desejos, vontades, pecados, né? No seu tempo não eram como Noé, mas ele lembra de Noé e ele diz assim, não, está na hora agora, eu vou então trazer Noé para essa restauração. Eu vou fazer tudo ser restaurado para Noé agora, para Noé, a família dele, né? Então, essa estruturação, nós devemos perceber quando nós lermos a Bíblia, que muita coisa comunica, e não é à toa que nós temos esses versos dessa forma, né? Você tem 7, 7, 40, 150. 150, 40, 7, 7. E aí você olha para aquilo que está no meio. Bom, o que está no meio? É para isso que Deus está apontando nessa comunicação toda aqui. Sendo que, claro, que 7 fala de completude de propósito. 40 fala de tempo de provação, 40 anos andando no deserto, não foi isso? Depois, 40 dias, Yeshua foi tentado pelo adversário no deserto também, a tentação de Yeshua. Então, esses números, eles também comunicam coisas, né? Os 150 dias que predominam a água, quando essa água predomina, ela causa a destruição, né? E 150 dias são 5 meses. 5 é um número de graça, mas, na verdade, a graça ela é junto com o juízo. Ao mesmo tempo, a Arca de Noé ela representa a misericórdia de Deus sobre o justo e o juízo de Deus sobre o mal, a injustiça, a malignidade, aquele que escolheu viver sua vida na destruição, porque essa é a consequência do pecado, é a morte. Então, aquele que escolheu a morte vai herdar a morte, isso é a justiça, e são dois lados inseparáveis, e nós veremos, porque Pedro fala disso também lá na carta de Pedro, né? Diz assim, olha, como nos dias de Noé, só 8 se salvaram, né? No discurso de Yeshua escatológico, ele diz, olha, a volta do Filho do Homem será como nos dias de Noé. Então, haverá o quê? Graça, misericórdia para aqueles que escolheram ser filhos e haverá juízo para aqueles que escolheram suas próprias vidas, seu próprio caminho, que Deus avisa o tempo todo que gera morte, vai dar morte. Escolha, pois, a vida para que vivas. Deuteronômio 30. Então,
coloca 2 caminhos, e todos nós, todos os dias, nós precisamos perseverar em escolher o caminho de vida. É esse o caminho que Deus quer que todos nós escolhamos, mas Ele nos dá esta liberdade de escolha. Então, a responsabilidade é de cada um de nós somos chamados, convidados, mas não nos é imposto nada disso. E aqui, assim, então nós temos essa questão dessa estrutura apontando para o que acontece, né? Quer dizer, Deus se lembra dos deles, o clamor, como em Êxodo 2, 23 a 25, né? Quando mudou o faraó lá no Egito, e eles começaram a sofrer perseguição, tirado a palha e tal, eles começaram a clamar: Deus, Deus dos nossos pais, lembra da gente, tira a gente daqui. E aí Deus lembrou deles por causa das promessas feitas a Abraão, a Isaac e Jacó, né? E aí Deus lembra dos seus, daqueles que clamam a Ele com um coração sincero e contrito. É promessa, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. É uma promessa, é real, é fiel. Então, qualquer um que esteja ouvindo, que porventura não esteja nesse caminho de vida, ouça hoje, se hoje ouvires a sua voz, a voz do nosso Salvador, do nosso Senhor Criador, não endureçais os vossos corações. É essa a palavra, né? Essa estrutura. Agora, nesse capítulo 8, nós vamos pontuar, então, Noé, o corvo e a pomba. Né? É bem interessante o que são esses pássaros, né? Porque nada que a Escritura nos ensina e nos diz é sem propósito, né? É interessante que o corvo é um pássaro impuro. Por que ele é impuro? Porque ele é carniceiro, como o urubu. Mas qual é a diferença entre um urubu e o corvo? Aqui na América do Sul nós não temos corvos, mas o corvo é uma ave que é mais ou menos achada em quase todos os continentes. Né? Nas Américas tem lá nos Estados Unidos, na América do Norte tem, por exemplo. O corvo ele tem uma alimentação mista, ele não é só carniceiro, mas ele é também carniceiro. Mas ele também come insetos, ele come frutos do mar, ele é uma ave que é considerada inteligente, ele pode ser treinado, ele aprende, ele volta da onde ele veio, ele usa instrumentos para pegar comida. Tem relatos que o corvo, às vezes, ele esconde, por exemplo, ele achou uma comida, uma carniça, ele cava e ele enterra, para que outro não venha comer, para ele guardar para ele mesmo. Ou seja, ele tem essa digamos assim, inteligência, essa programação, né? E ele é um bicho monogâmico. Ele é fiel. Se quiserem brincar com a fêmea dele, ele ataca, né? Então, são algumas peculiaridades, por exemplo, do corvo. E o corvo, ele é um animal impuro, por quê? Porque ele é predador e ele come outros bichos. Então, ele não serviria nem para ser sacrificado ao Criador e nem para alimento, né? Porque Noé recebe a instrução de que um casal de animais impuros e 7 casais, 7 pares dos animais puros, porque os animais puros, eles poderiam ser ofertados ao Criador, né, como oferta, e também seriam comidos. Depois do dilúvio, o Criador diz para que Noé seja carnívoro, coma carne, porque a atmosfera, inclusive, a criação muda, modifica, né? Há cientistas que dizem que antes do dilúvio, a nossa atmosfera era hiperbárica. O que é isso? Uma altíssima concentração de oxigênio, não chovia sobre a face da Terra, né? As câmaras hiperbáricas com muito oxigênio, elas fazem com que as pessoas não envelheçam rápido,
aquele cantor Michael Jackson, ele dormia em câmara hiperbárica, servem para cicatrizar queimaduras e ferimentos mais rápido, né? Então, havia uma situação diferente em relação à oxidação, né? Em relação à atmosfera pré-diluviana. E isso teria implicações também na dieta, que depois o Criador muda para Moisés. E por isso, pensando nessa questão da atmosfera diferente, que as coisas não oxidavam antes do dilúvio, como passaram a oxidar depois do dilúvio, é que a gente pode pensar na fermentação da uva pós-dilúvio, o porre que Noé depois ele toma, seria acidental e não programado, né? Uma embriaguez acidental. E então aqui nós temos, por exemplo, Levítico 11:15 diz que o corvo é impuro, Deuteronômio 14:14 também, por isso. Só que nós temos lá uma passagem em 1 Reis 17, 4 e 6, que diz que Deus usou um corvo para levar pão e carne e alimento. Na verdade, a palavra carne ali é uma palavra genérica para alimento, em hebraico. Pão e alimento para Elias. Então, quando Elias esteve deprimido depois da guerra lá com Jezabel e Acabe, né, o corvo foi usado por Deus, né, para isso. E assim, falas, poxa, mas o corvo, um animal impuro, a gente vê que o corvo, ele não é ordenado por Moisés, ele não volta, ele não digamos assim, não recebe ordens, ele faz o que ele quer, ele vai e volta, e segundo ele quer, ele vinha e ia, né? Não era Noé que mandava, né? O corvo não teve, aqui no texto de Gênesis 8, não diz que o corvo teve uma missão, a pomba teve uma missão. Noé, ele envia a pomba com a missão de quê? De ver se as águas já haviam baixado, se havia alguma porção de terra. E aí a primeira vez ela retorna para ele, porque não achou onde repousar os pés, e ele estende a mão e a toma. E aí, na verdade, assim, com a pomba, Moisés tem um relacionamento. Ele envia dele mesmo, ele a recebe, e até, assim, comentaristas estudiosos do hebraico e da Torá, eles dizem assim, olha, aqui parece até algumas palavras que são usadas no relacionamento de casamento, né? Em relação a Moisés, na atitude dele com a pomba. E o corvo é mencionado uma única vez aqui, e ele vai vaguear sobre a terra, né? Vagava sobre a terra. E é uma expressão em hebraico que é usada igualzinho lá em Jó 1:7 para o adversário, né? Que o adversário ele vinha de rodear e vagar sobre a terra, daqui para lá, daqui a acolá. E é a mesma expressão hebraica, e claro que isso não é acidental. É como se, de certa forma, o corvo representasse por ser impuro também, a questão da vontade própria. Ele fazia do jeito que ele achava melhor. E aí, quando ele sai e ele não retorna mais, o corvo ele não retorna, né? Até alguns comentaristas enxergam também, que eu achei interessante, isso apesar de não estar explicitado na Escritura, é que o corvo, havia uma ordem na arca de que os animais eles não se relacionassem sexualmente, enquanto aquela situação do dilúvio. Inclusive, os animais naturalmente eles hibernam durante situações de chuva, de temporal, de tempestade. Eles não são ativos, eles meio que adormecem, né? E até isso estaria implícito, que o próprio Noé também, a sua família, seus filhos, com as suas esposas, também eles estariam, digamos assim, separados sexualmente durante esse período que eles estavam na arca, que durou 1 ano. Essa história toda entre entrar na arca e o fim do dilúvio, sair da arca, passou 1 ano da vida de Noé nisso, né?
como também as pragas do Egito, elas perduraram por 1 ano. Né? E aqui a gente vê em Gênesis 7,13, quando é narrado em Gênesis 7,13, nós lemos assim: nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cam e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Ou seja, a narrativa diz assim, ó, Noé, os filhos, a mulher de Noé e depois as mulheres dos filhos. Ou seja, narra de forma separada, individualizada, e não coloca todo mundo junto. Noé, sua mulher, Cam, Sem, Jafé e suas mulheres. Não, separado. Só que quando eles saem da arca, lá em Gênesis 8,16, que eles vão receber a ordem de multiplicar e encher a terra, que foi a ordem dada inicialmente para Adão e Eva, a gente já lê assim: sai da arca, quer dizer, é Deus falando com Noé, sai da arca e contigo tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos. E aqui então eles já estão reunidos, digamos assim, Noé, tua mulher, quer dizer, aqui juntos. Então, os estudiosos aqui do texto, como a nossa fé ela é baseada nas palavras sagradas, porque o verbo, né, e o verbo que se fez carne, e Yeshua diz para a gente, ó, eu não tenho doutrina própria, João 7,16. A minha doutrina, o meu ensino não é meu, mas é daquele que me enviou, é do meu Pai. E essa é a nossa doutrina, são as palavras sagradas do nosso Criador, o nosso Pai, que é o mesmo Pai de Yeshua. Então, a gente precisa aprender a enxergar essas coisas, né? Então, os comentaristas dizem assim, tá vendo? Normalmente, os animais já não fariam, porque não teriam relacionamento sexual, porque em épocas de tempestade, os animais eles baixam sua atividade, economizam energia, porque não tem como sair para caçar mesmo, então é aquele estado de hibernação, né? E Noé também, porque a gente lê isso, que é essa coisa separada deles e que não é à toa, né? E eu achei muito interessante. Mas aí eles comentam, o corvo, ele não teria respeitado essa ordem, digamos assim, que não foi explicitada aqui, que está sendo lida nas entrelinhas do texto, de não se relacionar com a corva, né? O corvo fêmea. E ele teria impregnado ela. E aí isso também faria com que, digamos assim, saiu o corvo, porque ele só levou um casal, se esse corvo morresse lá, a continuação da espécie do corvo estaria garantida, né? Porque ele já tinha impregnado a fêmea, já teria ali uma continuidade, ao mesmo tempo de uma, digamos assim, não restrição, autorrestrição do corvo, ao mesmo tempo já tinha uma garantia que ele já estava se multiplicando. Alguns também falam assim, a palavra para corvo aqui nesse ereb, que é a mesma palavra para o anoitecer, Ain Resh Bet, né, ereb, que também é a palavra árabe depois, porque quer dizer mistura, quer dizer algo que é meio cinza, não é branco e não é preto, é meio na região cinzenta, intermediária. E aqui a gente vê o corvo dessa forma. Ele é um animal impuro, mas ele não é, digamos assim, só carniceiro, ele não é impuro. Ele é um animal que é voluntarioso, ele faz o que ele acha melhor, dá na telha, mas ele não é só isso também, ele foi usado por Deus para alimentar Elias, né? Então, assim, é como se Deus dissesse para alguns de nós que podemos estar nos posicionando, agindo como corvos, fazendo o que a gente acha melhor, que, olha, se você acordar, você pode ser usado e você pode mudar de caminho, digamos assim, né? Então, como que você tem uma mistura nesse corvo? E aqui não é um árabe, é o corvo, porque não só é um pássaro real, como aqui ainda não existiam os árabes, aqui na época de Noé, né? Não existia esse povo. Os árabes, eles são descendentes de Ismael, num período muito posterior. Então,
a gente tem essa questão do corvo. E a pomba? A pomba é Ioná. Em hebraico, pomba é Ioná, que é o mesmo nome de Jonas. Jonas, o livro de Jonas é Ioná e é pomba. Né? E o livro de Jonas traz o quê? Traz arrependimento daquele povo de Nínive, traz esperança, traz a bondade de Deus, traz a paz, né? Para um povo que ia sofrer uma destruição, né? E a pomba é um animal puro, não é impuro, como o corvo. Ela pode ser de várias cores, né? A gente pensa numa pomba branca, mas ela não é só de uma cor, né? Existem pombas brancas que até simbolizam paz e com raminho de oliveira, como ela retorna quando... Primeira vez ela retorna e porque não tinha onde pousar o pé. E aí Noé espera mais 7 dias e envia de novo a pomba. E aí ela volta com um raminho de oliveira nova no bico, o que diz para ele que já havia uma planta, já havia um renovo, já tinha brotado alguma coisa. E a gente vê aí nesse simbolismo do ramo da oliveira, né, quer dizer, o povo de Deus sendo trazido pelo Espírito de Deus, porque essa pomba a gente vê, por exemplo, quando Yeshua é batizado, né, nós temos essa narrativa no livro de João e nos evangelhos, né, que o Espírito desce sobre ele como na forma de uma pomba, né, e a gente tem meio que intervalos de 7, né, 7, 7, 7, né? Porque esperou Noé 7 dias e mandou a pomba, esperou mais 7 dias e mandou a pomba de novo. E aí, na última vez, ela não retorna mais para ele. Esse renovo, em hebraico, é o ramo, é natzar, é da onde vem a palavra nazareno, e que Yeshua era nazareno porque ele cumpre a profecia de Isaías, que ele seria um renovo de Davi, raiz de Davi, renovo de Jessé, rebento, né? um novo raminho. Né? Então, ali, com Noé, vai iniciar de novo a semente que vai dar no Messias, né? A semente, aquela promessa que havia sido feita a Eva, né? Em Gênesis 3,15, que de semente de mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, representada por essa pomba trazendo esse renovo, né? Nós temos aí algumas belas imagens, né? E então o povo de Israel também como esse renovo, né? Depois que Yeshua ele vem como príncipe da paz, né? Para selar a paz com Deus, satisfazendo a justiça de Deus pelo pecado, tomando para ele a autoridade sobre a morte que havia sido entregue ao adversário desde o Éden, né? E agora nós, através da autoridade de Yeshua, nós podemos escolher a justiça dele e não sofrer a segunda morte. Mas também a gente vê que toda vez que existe um livramento, uma salvação, existe também o contraponto do juízo. Como eu apontei para vocês, na saída do Egito, houve uma salvação, um livramento, um resgate e um juízo sobre aqueles que não ouviram a palavra de colocar o sangue, não quiseram saber, não saíram, houve um juízo. A gente vê também na Arca de Noé, livramento para a arca, aqueles que entraram na arca, o resto do povo na época de Noé recusou, ele era um pregador da palavra, da justiça, está lá em Pedro, né, na carta de Pedro, e as pessoas não quiseram ouvir, ao contrário, caçoavam dele, zombavam dele, e então há essa escolha, e aí veio o juízo sobre a iniquidade, né? Depois virá o juízo, e a gente vê, há pessoas que gostam de enxergar Yeshua, que a gente conhece como Jesus também, num certo estereótipo de paz, ele era só paz, mas nós, se olharmos com cuidado, além do Novo Testamento ter todas as, digamos assim, as imagens, né, os fractais, os desenhos
de tudo, né, que se refere ao Messias também, a gente tem no próprio Novo Testamento uma passagem, por exemplo, como Mateus 10:34, em que Jesus, ele mesmo diz que ele não veio trazer paz, mas espada. E aí é que muitos escolhem ignorar, porque parece antagônico, mas não é antagônico. Por exemplo, Mateus 10:34 diz assim: não penseis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Né? Espada. Por quê? Em outra passagem ele diz assim: eu não vim julgar a terra, eu vim salvar o mundo. Mas aquele que não crê em mim, não me recebe, não me aceita, já está julgado, né? Ele é o divisor de águas. Né? Então, essa espada. A palavra, ela divide, né? A gente tem lá em Hebreus 4:12 a palavra, né? Que é como uma espada afiada a ponto de ser capaz de dividir juntas e medulas, né? Essa coisa, a palavra, ela separa. Por isso que em outra passagem a gente lê também que dito assim: é importante até que haja divisões entre vós para que os aprovados sejam manifestos. Por quê? Porque se você tem uma palavra dizendo que isso é certo, isso é justo, isso é bom, e a pessoa escolhe a outra, que não é certa, não é justo, não é bom, aí você já tem a separação. A palavra que se escolhe, pela qual se vive, é um caminho de vida, né? Ali já está estabelecido se você está escolhendo vida ou morte. É essa divisão, essa separação. A vida é receber a graça e a misericórdia, mas é uma escolha. E a morte é também uma escolha, né? E é isso que, na verdade, Jesus traz também com ele, essa espada, esse juízo. E nós, se for ler lá em Apocalipse 6:16, fala da ira do Cordeiro. O dia do juízo, ele vai ser executado pelo nosso Salvador, pelo Messias. Ele veio a primeira vez como servo sofredor, humilde, né, rejeitado, mas ele virá num cavalo branco, reinando em glória, como um justo juiz, para julgar a terra, né? E a sua noiva será uma carne com ele, mas no casamento não tem só a noiva, tem convidados, tem dama de honra, tem outras partes, né? Então, nós não devemos esquecer que o amor de Deus, ele traz consigo justiça. E a justiça, ela exige a justa retribuição daquilo que se escolhe. Então, são inseparáveis justiça e verdade. Amor é justiça e verdade. É tudo junto. E a justiça, ela executa juízo sobre a mentira, sobre a iniquidade, sobre aquilo que é falsidade, o caminho de morte. Né? Então, nós temos aqui a pomba como algo puro, algo que é enviado para verificar, para provar as águas. A gente tem aqui também uma outra sombra de José sendo enviado por Jacó, seu pai, àquela região de Siquém, para verificar se seus irmãos iam bem, né? E a pomba, ela é enviada para provar as águas, para ver como é que, se as águas tinham ou não baixado, recidivado, né? E a gente vê que as águas na Bíblia, elas são povos, né? A gente tem isso expressamente dito em Apocalipse 17:15, diz que as águas são os povos, é uma interpretação autêntica, né? 17:15 diz assim: falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então aqui a gente tem essa interpretação autêntica, essas águas são povos, né? E aí a pomba, ela é enviada para dar uma verificada nos povos, né? Como se fosse o Espírito de Deus, que Deus envia, né? Para nos atrair, para nos chamar até Ele, né? E a gente vê o tempo todo Noé em relacionamento com essa pomba. Ele envia a pomba, ele estende a mão
e recolhe a pomba, né? E há uma missão ali. Então, é bem interessante nós percebermos que Noé, no relacionamento com esses pássaros, eles simbolizam. O corvo é uma ave impura, ela é voluntariosa, ela faz o que ela prefere, do jeito que ela prefere, pode até ser útil, serve, como o Criador usou para alimentar Elias. O corvo serve, mas a pomba é aquela que realmente tem um relacionamento. E aí era isso que nós tínhamos para hoje. Shalom. Leiam as suas Bíblias, é lá que nós encontramos vida.